Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som LG X-Boom OK99 contra a caixa de som Pulse SP512. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais subgrave? Qual das duas será que tem mais grave? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som LG X-Boom OK99, que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música alternadamente, nas mesmas condições, com tudo no máximo, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 'E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Para desempatar, vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 'E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som LG X-Boom OK99. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Que independente do resultado, a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG X-Boom OK99 é essa. As equalizações pré-programadas dela, você consegue ver uma diferenciação de uma para outra se você parar para ficar ali olhando com mais carinho. Vamos dizer assim, você vai conseguir ver a diferenciação de uma para outra. No meu ponto de vista, se não tivesse, não iria fazer falta, porque a mudança é muito pouca. Já a equalização manual e a equalização do Bass Blast, eu percebo assim, ela tem ali mais ou menos uns 50% de volume talvez. A equalização manual com tudo no máximo te dá a sensação de te entregar um volume final maior. Se você ali, você vai perceber ali uma disputa entre médio, agudo e grave. Ela tem subgrave? Tem, mas assim é um subgrave bem distante.
que parece que não quer entrar nessa briga ali entre grave, médio e agudo. Mas ela tem subgrave. E aí, com a equalização manual, tudo no máximo, você vai perceber um pouco mais de presença de médio e agudo. O grave está lá, de vez em quando ele aparece um pouco mais, e o subgrave mais distante. Quando você coloca ela com 100% do volume, a equalização manual continua a mesma coisa, só que ela não te dá uma entrega de volume igual a Bass Blast. A Bass Blast com 50% dá a impressão que ela é mais fraca que a manual. Já com 100% do volume, a Bass Blast é muito nítido a diferença de volume final. Para você ter uma ideia, dependendo da música, igual eu estava testando aqui, o painel começava a vibrar com o Bass Blast ativado, de tanto grave que ela estava entregando. Mas aí é o seguinte, dessa forma, você vê que o grave fica mais equilibrado com o médio e o agudo no Bass Blast. Com a equalização manual, você vê que ela procura entregar mais médio e agudo. Então, sem sombra de dúvida, a equalização que mais me agradou foi a Bass Blast. Ela, contudo, no máximo, também me agradou. O médio agudo está ali de uma forma que não chega a me incomodar. Deu ter a necessidade de diminuir um pouco do médio agudo para eu poder perceber mais o grave. Contudo, no máximo, na equalização manual, ela me agradou. Seja com 50% do volume, seja com 100% do volume. Com 50%, só que, tanto ela com 50% do volume, quanto com 100% do volume, eu vou preferir usar nela o Bass Blast, porque ela vai me entregar mais o grave e um pouco mais distante o subgrave, mas ela dá mais foco no grave do que na equalização manual, que é o que me agrada mais. Então, mesmo o subgrave dela ficando mais distante, como ela tem um grave bem presente, que realmente ele fica ali batendo de frente com médio e agudo, ela, contudo, no máximo ou 50% do volume, o Bass Blast me agrada mais. Já para microfone, ela tem um punhado de recursos, tanto para efeitos de voz, eco para microfone e o Voice Canceller. Para quem vai utilizar microfone nela, ela tem bons recursos, porém deixa a desejar em algumas coisas que acabam sendo desnecessárias. Igual, por exemplo, o P10 aqui na frente fica bem feio quando você conecta, seja o microfone com fio ou sem fio. A questão do volume principal dela interferir no volume do microfone também não me agradou. Faltou ser 2 botões de volume, um para cada P10 e não ser um para os dois, e se aumenta um, aumenta o outro. Mas, no geral, a qualidade sonora dela me agrada. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP512 é essa, ou como é mais popularmente conhecida, caixa de som Pulse 5000, por causa dos 5000 de potência que a marca declara que ela possui. E eu acho meio difícil ela ter essa potência, até porque, mesmo que ela tivesse essa potência, se não tiver alto-falantes que consigam imprimir toda essa potência, ter 5000 de potência não irá fazer diferença. Isso não só nela, em qualquer aparelho de som, porque WRMS é potência energética e não potência sonora. Mesmo que um aparelho de som tenha potência declarada, porém não tenha alto-falante, não tenha litragem, não tenha sensibilidade e várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração para conseguir imprimir toda essa potência energética, nada adianta ter 5000 de potência, 4000 de potência, 1 milhão de potência. Certo? Então eu não vou entrar nesse mérito da marca declarar que ela tem 5000 de potência. Vou atentar apenas ao meu gosto, o que eu achei da qualidade sonora dela. Que é o seguinte, ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais.
Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que têm mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo, então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes, no quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar. E agora que você já sabe qual das duas foi a campeã do comparativo de áudio e também a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora das duas, infelizmente, a caixa de som LG X-Boom OK99 você não irá encontrar com tanta facilidade para poder estar comprando uma nova, apenas usada. Já a caixa de som Pulse SP512 nesses 5 sites, ao qual eu recomendo, você consegue adquirir a sua. Porém, antes de comprar, confere em qual dos 5 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para você poder investir na sua Pulse SP512. Porém, somente no dia 10, agora, vai ter uma super campanha da caixa de som Pulse SP512, ao qual não irá aparecer em nenhum site. Somente para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Mas é somente dia 10 e o estoque é limitado. Nisso, você investindo em uma Pulse SP512 no dia 10, você irá ganhar um microfone de brinde e também vai conseguir parcelar ela em até 12 vezes sem juros. Mas como eu disse, é somente dia 10 para quem estiver no grupo de WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Entra lá no grupo e não perca essa oportunidade. Dito isso, agora eu irei te explicar qual das duas eu prefiro e o porquê. Que antes de começar, é bom lembrar o seguinte: a minha intenção com esse comparativo não é de engrandecer nem de desmerecer uma das duas, e sim de te passar uma noção através dos decibelímetros lá no comparativo de áudio e a minha opinião sobre a qualidade sonora das duas e sobre os recursos, certo? Então bora lá. Eu gosto mais de subgrave. E como você pode ver lá no comparativo, a caixa de som que entrega mais subgrave é a Pulse SP512. Não que o áudio da caixa de som LG X-Boom OK99 seja ruim, mas no meu gosto, por gostar mais de subgrave, eu prefiro ela. Já no quesito recursos, a caixa de som LG X-Boom OK99 tem controle remoto, tem função rádio, entrada RCA e entrada óptica. Já a caixa de som Pulse SP512 tem 2 funções Bluetooth, 2 leitor para cartão de memória e crossfader para você mixar a música do lado A e do lado B. Nisso, a função que eu mais uso no meu dia a dia para poder escutar música é a função rádio. Mas mesmo não tendo a função rádio, eu prefiro a caixa de som Pulse SP512. Mas se você ainda não decidiu se vale a pena trocar a sua caixa de som LG X-Boom OK99 em uma caixa de som Pulse SP512, nessa playlist você irá conferir a continuação desse vídeo, onde eu irei te mostrar as duas por dentro, suas placas de funcionalidade e também o tamanho dos ímãs de seus alto-falantes. Vai lá conferir, pois eles são continuação desse vídeo.